Olá, a paz do Senhor. Eu sou o Bispo Robson Nascimento. Nesta manhã abençoada eu quero compartilhar uma palavra. Eu quero dar continuidade à série que estou fazendo sobre a arte de liderar. Este é o 6º vídeo. No primeiro vídeo eu falei sobre a vida de José. No segundo vídeo eu tratei sobre a vida de Davi. No terceiro, sobre a vida de Eliseu. No quarto, sobre a vida de Daniel. No quinto, sobre a vida de Sansão, o ponto zero da liderança, as questões morais, que são tremendamente preponderantes na vida de um líder. E hoje quero falar sobre Mardoqueu, e falar sobre estilos de liderança. E muitas vezes a gente pensa que a gente pode e deve ter apenas um estilo de liderança. Essa informação, ela é incorreta, porque cada situação, ela pode exigir de nós múltiplas formas de agir. E no caso de Mardoqueu, ele usa de múltiplas formas, de múltiplas maneiras de liderar, para poder conter, deter e vencer a situação que ele enfrentara. Mardoqueu involuntariamente entrou num conflito internacional. A partir do momento que Mardoqueu resistiu à ideia de Amã, de lhe adorar, de lhe prestar culto, ele começou a ser perseguido. E quando Amã, que era o primeiro-ministro da época da Pérsia, uma pessoa próxima do rei Assuero, e quando Amã descobriu que Mardoqueu era judeu, ele estendeu o seu instinto vingativo até os patrícios de Mardoqueu, gerando um intento genocida. Mardoqueu, ao saber disso, acredito que se sente responsável 2 vezes por seu líder, que Deus separara para aquele momento, e porque ele foi o alvo, o estopim, a origem de toda essa ira que brotou no coração de Amã. É bom salientarmos, queridos, que a tribo de Judá, que era formada por Judá e Benjamim, é a tribo da onde Jesus sairia, que ele vem das entranhas de Judá, filho de Jacó. E tudo isso somava, num contexto espiritual, somava para que o diabo atacasse essa tribo por todos os lados. A tribo do norte, formada pelas outras 10 tribos, já estava comprometida, mas Deus resolvera conservar, ainda que no cativeiro, essas 2 tribos que formavam a tribo de Judá. Lá no livro de Abacuque, que é um livro do pré-exílio, há informações de que este povo, eles deveriam ir preparados para aquelas terras para construir casas. E é nesse momento que esse povo está com a sua situação de escravo um tanto quanto folgada. Eles já faziam comércio, eles já tinham suas casas, já havia se passado mais de 100 anos, mas não deixavam de estar debaixo da potente mão do rei da Pérsia. Não poderia haver falha, não poderia haver comportamentos incorretos, porque senão isso poderia trazer danos até letais para esse povo, como era o caso agora. Este homem era um homem de influência, esse homem chamado Amã, ele era um homem de influência, e ele influencia o rei por não saber que Esther era judia, ele permite. E a Esther não havia comunicado ao rei e nem a ninguém, acredito que somente as pessoas bem próximas dela, que ela não comunicou ao rei que era judia. Então o rei permite. Amã procura ao rei e pede para que esse povo fosse exterminado, e o rei consente. E com isso, Mardoqueu começa a agir. Ele não para, ele não se acovarda, ele não recua, apesar de estar em desvantagem, de estar sempre fora do palácio.
ele é uma pessoa que trabalhou intensamente para que o povo de Judá tivesse a sua vitória e um grande livramento. Tanto que depois disto tudo, depois que o livramento se tornou real, eles deram início à festa do Purim para comemorarem, né, de forma perpétua esse grande livramento que Deus deu a eles. É notório que o nome de Deus não aparece explicitamente dentro do livro de Esther, mas as suas ações são reais, né? Dentro do livro de Esther a gente vê reviravoltas, coisas que parecem já declaradas como fatais, de repente a ação de Deus acontece e as coisas mudam, como foi o caso de Amã, do próprio Amã. Prepara uma forca, né, com 50 côvados para enforcar Mardoqueu, e na realidade quem foi enforcado nela, ele e os seus 10 filhos, né? Deus fez uma mudança. Quando Amã chegou-se ao rei, e o rei perguntou a ele o que deveria fazer a uma pessoa que trouxe benefício ao rei, porque Mardoqueu havia delatado uma conspiração contra o rei Assuero, e ele pergunta a Amã, e Amã pensa que essa honra seria dada a ele. Ele fala, esse homem, essa pessoa tem que ser colocada no cavalo real, ter as vestes reais. Isso já denotava, já apontava para as intenções criminais de Amã também para com o rei, porque todo traidor quer o lugar do traído. Isso aí é regra milenar, né? Todo traidor quer o lugar do traído. Isso aí, ele não queria só o cavalo, ele não queria só as vestes. Com certeza não há essa explicação de forma explícita dentro do livro, mas com certeza ele queria o trono, ele queria o poder absoluto em suas mãos. E se esse homem assumisse o poder, ele com certeza exterminaria todos os judeus. Olhando para a história da Bíblia, a gente percebe que Amã, ele é agagita, né? Ele vem lá, ele tem descendência amalequita, um povo que Deus mandou com que Saul exterminasse. Por outro lado, Mardoqueu, ele é bisneto do pai de Saul. Não sei se era do conhecimento de Amã, mas esse conflito já vinha de longas datas, né? Mas agora Mardoqueu se encontra dentro dessa situação. É sempre bom, queridos, na nossa relação com Deus, nós guardarmos a firme esperança de que Deus, ele sempre coloca as ferramentas que são necessárias em nossas mãos para que possamos enfrentar os desafios que ele permite de forma eficaz. E foi isso que aconteceu na vida de Mardoqueu. Apesar de ser um simples escravo, Deus foi municiando as mãos desse homem para que ele pudesse ter uma participação efetiva dentro desse momento da história do povo de Judá, do povo de Israel, da linhagem santa de Deus, né? E ele foi municiado. E eu quero agora tratar contigo sobre alguns estilos de liderança usados por Mardoqueu. O primeiro deles é o estilo de liderança participativo. Mardoqueu era uma pessoa participativa, né? Você vê Mardoqueu se movimentando dentro da situação, ele participa, ele não fica ausente, ele não se acovarda. Apesar de todos os perigos que estavam no seu entorno, ele não deixou de ser participativo, ele não deixou esse perfil tão essencial na vida de um líder escapulir das suas mãos e das suas ações. Então, um líder participativo, é muito importante isso. O líder não pode deixar o ambiente do propósito. Quando a pessoa está nesse momento, dentro dessa necessidade de ser participativo dentro de alguma situação, ele não pode abandonar, deixar o ambiente do propósito. E Mardoqueu nunca deixou o ambiente do propósito, estava sempre presente. O líder fortalece a equipe dando o seu exemplo presencial e proativo. O líder fortalece a equipe dando o seu exemplo presencial e proativo, porque não adianta estar presente e passivo. Mardoqueu, ele era presente e proativo. Que equipe é essa, bispo? Esther, né? o eunuco que estava responsável pela preparação
de Esther, colocou moças leais do lado de Esther, pelo fato de se agradar de Esther, já era também um mover de Deus. Essas moças nunca negaram sua fidelidade a Esther. O Atá, que era o camareiro, também foi fiel a Esther e também fiel a Mardoqueu, porque ele era um interlocutor entre Esther e Mardoqueu. Enfim, essa era a equipe, uma pequena equipe, mas trabalhando em unidade, ela é mais forte do que qualquer exército. E foi isso que aconteceu. As mãos do rei Assuero, disponível também às mãos de Amã, estavam um forte exército. Alguns estudiosos chegam a dizer que para uma pessoa chegasse ao rei Assuero, tinha que passar por 1000 homens. Tal era a segurança, havia uma segurança fortíssima no entorno desse homem. Mas apesar disso tudo, uma equipe pequena, mas em unidade, foi bem mais forte, bem mais eficaz do que o exército, porque vazou toda esse bloqueio para que os desígnios de Deus, o propósito de Deus pudesse acontecer dentro daquela terra e deixar para nós grandes ensinamentos e grandes possibilidades para que nós conheçamos muito mais de Deus e de tudo aquilo que Deus tem disponibilizado para nós, nos ferramentando para que sejamos fortes nas horas difíceis. Então, o primeiro estilo de liderança que eu quero separar aqui, pode não estar na ordem do livro, mas todos esses estilos que eu vou te mostrar são altamente eficazes quando usados na direção do Santo Espírito, porque com certeza Mardoqueu estava na direção do Santo Espírito, porque senão ele não alcançaria todo esse êxito que alcançou. Então, o líder participativo é um estilo, é um perfil que tem que estar presente na vida do líder. Eu estou me lembrando aqui, vem a imagem no meu coração, do pastor de ovelhas, o pastor literal, né? Ele vai à frente, né? Participando do momento do rebanho estar ali pastando, ele está ali à frente, ele é participativo. Ele tem sempre, muitas vezes, um cachorro perto de si, um cajado na mão, sempre preparado para espantar, banir, punir os perigos que se aproximarem das ovelhas. Esse é o líder participativo. Esta é uma ferramenta que não pode faltar na vida de um liderado. Uma certa ocasião, eu conversando com uma pessoa, essa pessoa falou: eu mandei as pessoas da minha igreja ir à frente, dentro de um projeto que eles tinham. Eu mandei as pessoas da minha igreja ir à frente, se não tivesse problema nenhum, depois eu chegaria. Então esse é um líder que pode atingir altos graus de perigo na sua gestão, na sua liderança, porque o líder tem que estar à frente. O líder foi chamado para encabeçar a equipe e não para ficar na retaguarda da equipe. O líder foi chamado para usar de ousadia e não de covardia. E isso, pelo fato de Mardoqueu ser uma pessoa participativa, ele alcançou coisas que, humanamente falando, não seriam possíveis. Chegou um momento, lá no capítulo 10 do livro de Esther, depois você leia lá, que ele se torna o primeiro-ministro daquela terra, daquela nação, né? Alcança um poder que só Deus, um lugar que só Deus poderia dar àquele homem, dado a tudo aquilo que Mardoqueu fez e dado também ao posicionamento desse homem como um líder participativo. A presença do líder denota a importância da meta a ser alcançada. Quando o líder está presente e de forma proativa, isso denota a importância que ele está dando e que ele quer que a equipe dê a meta a ser alcançada. Quando o líder manda e não está junto, a leitura, ainda que seja inconsciente, que os liderados terão, é que aquilo não tem um grau de importância muito alto. Agora, quando o líder está presente, as pessoas percebem que pelo fato de ele estar presente, participando, sendo participativo, as pessoas entendem que aquilo ali tem um alto grau de responsabilidade e um alto grau de importância. Então, por isso, é importante que o líder esteja presente. O líder participativo cria o ambiente do propósito quando é necessário. O líder participativo, ele recria o ambiente do propósito quando é necessário.
O ambiente do propósito era o palácio. Dentro do palácio havia uma outra cultura. Dentro do palácio havia uma outra crença. Então, para que tudo aquilo que Deus queria fazer através de Mardoqueu e Esther pudesse ser consumado, eles tiveram que recriar o ambiente do propósito. Tirando os móveis do lugar? Não. Mexendo na cultura dos persas? Não. Agindo de forma espiritual, agindo de forma sábia, não confrontando as leis estabelecidas pelo rei, usaram de sabedoria. Então, o líder participativo recria o ambiente do propósito quando é necessário. O líder tem que ter essa sensibilidade. É necessário alterar alguma coisa no ambiente? E como deve ser alterado? Com sabedoria? Sim, sempre com sabedoria, temor e tremor a Deus. Então, esse é o primeiro estilo que eu vejo aqui nessa multifuncionalidade que é a vida de Mardoqueu, o líder participativo. Se você é líder, quando você mandar alguém limpar o banheiro, passe por lá ou ajude. Quando você mandar, vá junto. Aqui na minha igreja, nós, há mais de 24 anos atrás, quando nós estávamos fazendo as sapatas, todos os dias eu estava aqui cedo, entrando no buraco, me sujando de lama, cavando, trabalhando, não fazendo mímica, como as pessoas falam, trabalhava. Hoje já não dá tanto para fazer muitas coisas. Hoje a gente prefere pagar, contratar uma pessoa para fazer, até por questão de segurança, porque não tenho mais 30 anos, né? Estou com mais de 60 anos, então a gente precisa também reconhecer as nossas limitações. Mas eu participei, sei de tudo que foi feito aqui. A parte da frente do templo, lá tem 2 toneladas de ferro. Nossa igreja ainda é um pouco pequena, tem 9 metros quadrados, mas eu sei, tem 2 toneladas de ferro lá. Lá na frente tem 6.000 tijolos. Então é importante que a gente saiba essas coisas. Mais à frente eu quero falar sobre a importância da historicidade, né, dentro da vida do líder. Então, o líder participativo é de suma importância. Você que está começando a sua vida como pastor, gestor de algum negócio, é importante que você participe. As pessoas sempre falam que quem quer ver o gado gordo tem que estar por perto, né? Isso é o líder participativo. É um adágio popular, mas preenchido de uma plena verdade. É importante estar junto. Quando Deus quis redimir a humanidade, Ele falou através da boca do seu Filho: eis que estou convosco todos os dias. O líder participativo, o líder presente: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O líder participativo é importante para que o negócio que você está envolvido, o projeto que você está envolvido, para que ele dê certo, é importante você estar presente, você ser um líder presencial. Louvado seja o nome de Jesus. Um segundo estilo de liderança que a gente vê na vida de Mardoqueu e de suma importância também é o líder e o treinamento. O líder tem que treinar a equipe. É claro que isso não é uma responsabilidade só do líder. O liderado também tem que querer ser treinado. A gente vê isso bem claro na vida de Davi, né? Ele aceitou o treinamento. Eu tenho até uma mensagem que eu falo sobre isso, né? Que Davi aceitou o treinamento, reconheceu o treinador. Quem era o treinamento? Foi dado por quem? Por Deus. Quem era o treinador? Deus. Ele aceitou o treinamento. Então, quando ele fala ali para Saul toda a experiência que ele teve com Deus, ele está dizendo para Saul nas entrelinhas: eu aceitei o treinamento e aceitei a direção do treinador. É importante isso também, porque não basta tão somente o líder se disponibilizar para treinar, o liderado tem que se disponibilizar também para ser treinado. Amém, queridos? De alguma forma, o líder tem a condição para treinar os seus liderados, né? Então, qual foi a forma que Deus encontrou para treinar Esther para aquele momento, né? Fazendo de Mardoqueu, que era seu primo, se tornar o seu pai. O pai de Esther havia morrido, a mãe de Esther havia morrido, e Mardoqueu, por ser um primo assim, já com certeza com mais idade que Esther, tomou-a
como filha e a criou. E essa criação somou tremendamente, com certeza, para a boa formação moral perceptiva de Esther. Então Deus, ele sempre encontra uma forma de treinar o liderado e de dar a condição que é necessária para o líder treinar. Então é necessário que também entenda que o líder, dentro desse perfil de treinador, ele precisa de tempo. Você vê que quando um treinador de futebol, que é a nossa paixão no nosso país aqui, Brasil, quando o treinador pega um time, uma das reivindicações do treinador, principalmente quando ele pega um time que está dentro de uma situação na tabela do campeonato ruim, uma das reivindicações do treinador é tempo. Eu preciso de tempo para treinar a equipe. Ele precisa colocar a equipe dentro do seu perfil, dentro daquilo que ele entende como futebol. E esse princípio cabe em toda e qualquer situação. O líder precisa dar o seu perfil, as suas projeções aos liderados, o que ele entende como meta, o que ele entende como desenvolvimento, como conhecimento, uma série de coisas. Então, o líder treinador, Mardoqueu, ele treina Esther. A partir do momento que ele cria Esther, você vê lá no capítulo 2, verso 7, nos mostra que ele criou Esther, e a partir do momento que ele cria Esther, ele estava preparando, não sei se consciente ou inconscientemente, a verdade é que Esther foi muito bem treinada, no sentido moral, no sentido perceptivo, todas as percepções de Esther, quando eram necessárias, funcionaram perfeitamente. O treinamento tem que ser voltado para o interesse da missão. Eu não posso ser um treinador de futebol treinando uma pessoa para jogar basquete. Não pode ser assim. Tem que ser um treinamento específico para o futebol. É claro que algumas técnicas do basquete podem ser usadas dentro do futebol, e muitos treinadores acreditam que fazem isso, né? Muitos outros esportes concedem informações para que se use dentro do futebol, como dentro da igreja, né? Dentro da Bíblia. Eu acredito que muitos desses coaches, né? É um nome moderno que se dá ao treinador, ao preparador de pessoas, eles usam muitos princípios bíblicos. Às vezes eu assisto algumas palestras de muitos deles, e palestras muito boas, edificantes, inteligentes, sábias, e muitos deles, não sei se consciente ou inconscientemente, usam princípios bíblicos, porque os princípios bíblicos podem ser usados em todas as instâncias da vida, porque são coisas eficazes. Então o treinamento tem que ser voltado para o interesse da missão. Eu não posso, a nossa igreja tem uma meta, né, de termos 40 grupos de 100 pessoas. Nossa meta é 4.000 almas aqui no templo. Vamos construir um templo maior em nome de Jesus. Creio que se Deus colocou esse sonho há de se tornar realidade. Então, dentro de cada grupo de 100, cada grupo de 100 terá uma meta. Como, por exemplo, um grupo de 100 pessoas responsável pelo evangelismo, mas não é evangelismo para formar uma outra igreja, é um evangelismo para aumentar o número de membros dentro da nossa igreja. Então, o treinamento tem que ser voltado para o interesse da missão. Então, se uma pessoa um líder está treinando alguém, mas não está voltado para o interesse da missão, isso é traição e não missão. Não podemos confundir missão e traição. Essas duas coisas são coisas antagônicas, não podem funcionar no mesmo lugar. Missão e traição não combinam. Então é necessário que o líder, ele saiba, queira e ame treinar os seus liderados. Mas como eu faço isso, bispo? Na escola dominical. Como é que eu faço isso, bispo? No gabinete pastoral, reunindo um grupo, reunindo pessoas, chamando uma pessoa, orientando uma pessoa, através da demonstração, através da direção. Há inúmeras formas do líder treinar a sua equipe ou treinar uma pessoa dentro da equipe. Porque Jesus, ele também fazia isso, treinava as multidões, treinava os 12 e separava algum dos 12 para falar coisas mais profundas. Então, existem papéis, né, que nós vamos ver mais adiante.
Então, o líder e o treinamento, o líder treinador, é um outro perfil que aparece na vida de Mardoqueu, a partir do momento que a gente vê no capítulo 2, verso 7, ele criando Esther, porque Esther havia perdido seus pais, volto a repetir. Um outro estilo usado por Mardoqueu é o líder e a intercessão, o líder intercessor. O líder tem que interceder. E em uma certa ocasião, alguém me deu uma visão clara do que é interceder. É se interpor, é se colocar como interface processual. Se vamos imaginar, vem uma flecha de lá para atingir uma pessoa que você está liderando, pelo fato de você ser um intercessor, você entra na frente dessa flecha para que essa flecha não atinja a pessoa que você está treinando. Eu estou usando essa imagem aqui um tanto radical, mas para que você entenda que o intercessor, ele também, em alguns momentos, ele vai ter que ter ações sacrificiais. Então, o líder intercessor, eu tenho que interceder. Eu estou com algumas pessoas aqui na igreja com suspeita de coronavírus e eu estou levantando de madrugada para orar. Eu não posso estar junto fisicamente por conta de todo esse processo, que estamos passando, mas eu estou intercedendo, eu estou me comunicando com as pessoas por telefone, eu estou mostrando que eu sou um líder participativo e que eu sou um líder intercessor. Não para eu aparecer, vai ser uma responsabilidade que eu tenho que ter e amo ter. Amém, queridos? O líder intercessor administra a conduta do liderado. O líder intercessor administra a conduta do liderado, o envolvimento. Então, no capítulo 2, verso 11 de Esther, a gente vê Mardoqueu fazendo isso. Ele examinando o envolvimento de Esther, motivando o envolvimento de Esther. Em uma certa ocasião, ao ouvir, eu não sei se eu estava presente, numa ministração do pastor Josué Gonçalves, e ele falou algo que foi impactante para mim e com certeza para todas as pessoas que estavam presentes. Eu acho que foi lá em Santos, se eu não me engano, no Madison Center, eu esqueci o nome do local agora, é um centro de conversões maravilhoso que tem lá em Santos. Eu tenho quase certeza que foi lá. Olha o que ele disse: uma vida não supervisionada não é vivida com responsabilidade. Uma vida não supervisionada não é vivida com responsabilidade. Palavra do pastor Josué Gonçalves, que muito impactou a minha vida e eu tenho guardado, que realmente a gente precisa ser supervisionado, às vezes através de uma crítica, às vezes através de um elogio. Eu sempre, já falei num outro vídeo, que quando eu jogava bola, eu fui um bom jogador, um bom peladeiro, mas cheguei até o Botafogo, ao Infanto Juvenil do Botafogo, aqui no Rio de Janeiro. Então, quando as pessoas me elogiavam, eu treinava mais. Essa deve ser a responsabilidade de quem quer alcançar a excelência. Porque se eu receber um elogio e eu me acomodar, a excelência foge de mim. Mas quando eu recebo um elogio e eu entendo que eu posso melhorar ainda mais, eu vou estar num ambiente de excelência, vou construir um ambiente de excelência. Louvado seja o nome de Jesus. Então, o líder e a intercessão. É importante que o líder administre a dinâmica do processo, o ritmo. O diabo quer mudar o ritmo das coisas, então o líder tem que estar administrando a dinâmica do processo. Como é que está? Como estamos fazendo? Administrar de forma a preservação dos valores, administrar a preservação das pessoas. Isso é uma responsabilidade do líder e do líder intercessor. O líder é intercessão. O líder tem que ser um intercessor, não só de orar, mas de fazer abordagens, como foi o caso de Mardoqueu, um homem que era um intercessor na prática. Ele não deixou Esther abandonada, órfã, dentro daquela situação. Ele criara Esther, no sentido literal da palavra, mas ele também participou do processo que Esther estava envolvida. Ela não foi levantada por Deus só para ser rainha,
só porque era bonitinha. Não, ela foi levantada por Deus porque Deus tinha um propósito na vida daquela mulher. Pastor Paulo César, a paz do Senhor, devemos ter sempre alguém para quem devamos prestar conta. Muito bem, pastor Paulo César, é importante prestarmos conta. Quando a gente abre a nossa Bíblia, lá no capítulo 47, verso 14 de Gênesis, a gente vê José, no ápice da sua glória dentro do Egito, prestando conta a Faraó, mostrando-se servo a Faraó, se deixando supervisionar por Faraó. Então é importante que essas coisas aconteçam para que males possam ser contidos, males morais, males espirituais possam ser contidos, porque quando a nossa vida ela é supervisionada, nós teremos uma vida em alto grau de responsabilidade. Mas como disse o pastor Josué Gonçalves, uma vida não supervisionada não é vivida com responsabilidade, e é uma verdade, temos que tomar cuidado com isso. Então, quando a vida ela é supervisionada, a tendência é nós alcançarmos padrões de eficácia alto, grande. Eu estou falando sobre estilos de liderança, né? E aqui usados na vida de Mardoqueu. Um outro estilo usado por Mardoqueu é a motivação. O líder tem que ser motivador. Ele tem que motivar as pessoas. Louvado seja o nome de Jesus, né? Quando a gente vê a parábola dos talentos, o Senhor, quando volta, fala: quando foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Querendo ou não deixa de ser uma palavra motivacional, não deixa de ser uma palavra de recompensa, uma recompensa àquilo que aquelas pessoas fizeram. Isso vem de um relacionamento saudável entre as partes envolvidas. Eu não posso motivar alguém que eu não tenha um bom relacionamento. Isso vem, né, o líder e a motivação, isso vem de um relacionamento saudável entre as partes envolvidas, onde há uma construção de confiabilidade. Se eu crio um ambiente de confiabilidade entre eu e o meu liderado, isso vai possibilitar que eu motive a pessoa, que a pessoa entenda que as palavras motivacionais que eu estou falando partem de um coração sincero, partem de uma pessoa íntegra. O pastor Paulo César está dizendo: devemos ter sempre alguém para quem devemos prestar conta. É verdade, repita aqui, é muito importante isso. Devemos prestar conta, sim. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus prestava conta a seu Pai. Mesmo sendo Deus, ele prestava conta, ele dava relatório em suas orações ao Pai, né? Então, o líder e a motivação, isso vem, deixa eu tirar aqui. Isso vem, repito, de um relacionamento saudável entre as partes envolvidas. Se o relacionamento entre o liderado e o líder não for um relacionamento saudável, esse impulso motivacional não vai acontecer. Porque haverá um liderado sempre na defensiva ou um líder sempre na defensiva. Haverá sempre um abismo entre as duas partes. E onde há abismo não há comunicação saudável, né? Temos que tomar cuidado com isso. Então, o líder e a motivação. O líder motivacional é um outro estilo, é um outro perfil que a gente vê na vida de Mardoqueu e que foi de suma importância para que a meta que ele estabelecera com Esther fosse alcançada. Não só para eles dois, porque o líder não pode ser uma ilha. Eu tenho falado isso ao longo dessas ministrações sobre a arte de liderar. Ele não pode ser uma ilha, ele não pode trabalhar em função tão somente de si mesmo. O líder tem que trabalhar para uma coletividade. O líder tem que pensar em outros. O líder tem que ter uma visão expansiva, ampla. Eu tenho falado isso ao longo dessas ministrações. Amém? Então, o líder motivacional é muito importante. Nós temos criado esse hábito, pelo menos eu e o pastor Paulo César, de assistirmos, né, a live um do outro, colocarmos comentários, incentivarmos. O pastor Paulo César me ensinou muitas coisas sobre mídia para que eu pudesse estar aqui hoje. É claro que eu preciso aprender muitas coisas a respeito de iluminação. Eu tenho estudado
sobre iluminação ambiental, para melhorar a qualidade do vídeo. É claro que muitas coisas eu ainda estou longe, mas estou trabalhando, estou recebendo motivação por parte do pastor Paulo César e outros amigos. Isso é importante para o nosso crescimento e para que o reino de Deus cresça na terra, porque o motivo disso tudo aqui é glorificar a Deus e proclamar o Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então, em quarto lugar, o líder motivacional, o líder e a motivação. É importante que você seja um líder motivacional. No capítulo 4, verso 14, quando a crise está lá no seu ápice, olha a palavra que Mardoqueu fala, né? No capítulo 4, verso 14, da sua parte final. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Ele relembra a Esther, ele admoesta a Esther, mas apesar de ser uma palavra admoestativa, não deixou de ser motivacional, porque quando Mardoqueu manda esse recado para Esther, Esther recobra as suas forças, há um insight em Esther e ela volta, retoma o seu papel dentro daquele projeto de Deus para o povo de Judá. Louvado seja o nome de Jesus. O líder incentiva, motiva, admoesta. E um outro perfil que a gente vê na vida de Mardoqueu e que é importantíssimo na vida do líder, eu às vezes fico vendo o jogador de futebol, ele canta o hino do seu clube, porque isso faz parte da história do clube. Então, um outro perfil que foi usado por Mardoqueu e que deve caber na nossa vida é o líder e a historicidade. Eu conheço a história da minha igreja, eu tenho fotos, eu tenho memórias, eu tenho lembranças. Quando entra uma pessoa nova, eu costumo passar para as pessoas tudo aquilo que nós fizemos, que nós passamos, desde a fundação literal do templo, desde a fundação da igreja, a primeira reunião, o processo que nós passamos durante 30 dias orando para buscar uma confirmação de Deus e muitas outras histórias. Se o líder está dentro de um projeto e ele não conhece a história do projeto e ele não participa efetivamente do projeto histórico do projeto, ele não está bem sintonizado. Então é importante que o líder conheça a história e participe da história. Todo grupo tem sua história inicial, é importante, né? Mardoqueu era uma pessoa bem inteirada, pelas suas movimentações, você percebe que ele era uma pessoa bem inteirada, bem interessada dentro daquilo que era o projeto de Deus. O líder tem o seu compromisso em zelar por sua história. O líder tem que zelar pela história daquilo que ele está participando. Você que é líder de uma igreja ou de uma empresa, é necessário que você zele pela história, né? Você vê que pessoas, eu sei de uma história que me contaram, que um grande empresário mandou os filhos para a faculdade, e quando os filhos terminaram a faculdade, os filhos chegaram no escritório desse grande empresário e falaram: papai, aonde vai ser minha sala? E o pai abriu um armário, se eu não me engano, e pegou 2 macacões, deu para um com botina, deu um macacão para o outro também com botina, e falou: que isso? Não, vocês vão começar aonde eu comecei, porque onde não há processo, há relaxamento. Preste bem atenção nisso, aonde não há processo, há relaxamento. Então o pai, esse grande empresário, mostrou para os filhos que tudo aquilo que é dado facilmente perde seu valor. Eles tiveram que entrar num processo, o mesmo processo que o pai passou, as mesmas penalidades, os dias difíceis que aquele pai passou, eles tiveram que passar para aprender a valorizar e a conservar a historicidade daquela empresa. E se isso acontece dentro de uma empresa, isso com muito mais ímpeto deve acontecer na nossa relação com as coisas de Deus.
né? A gente estuda muito sobre os pais da igreja, Jerônimo e muitos outros, os pais da igreja, a gente estuda sobre a igreja primitiva, a gente pega a Bíblia e estuda o Gênesis, estuda os feitos de Moisés, de Davi, de Josué, porque a gente quer estar inteirado na história do nosso povo, o povo de Deus. Então, o líder e a historicidade, isso é muito importante. As pressões feitas por Amã eram no sentido de dar um fim ao povo de Judá, de onde sairia Jesus. O valor da historicidade de um grupo não pode ser desprezado, como eu estava falando. Tua igreja tem uma história, isso não pode ser desprezado. Ontem eu estava participando de uma live do pastor Paulo César, e ele falando da fundação da igreja dele, que eu participei lá, ministrando a palavra dele, a palavra de Deus lá num dos primeiros cultos da igreja. Isso faz parte da historicidade daquela igreja. E eu fiz parte naquele momento para a glória do nome de Jesus, e já somos amigos há mais de 20 anos. Glória seja dada o nome de Jesus. Um outro perfil de liderança que eu encontro aqui na vida de Mardoqueu é que ele era articulador. O que significa ser um líder articulador? O líder articulador, ele constrói contatos eficazes. E tudo isso a Mardoqueu construiu, né? Ele era um articulador, ele tinha um bom relacionamento com Atá, o camareiro do rei, que foi disponibilizado para cuidar, para administrar a vida diária de Esté. Então, o líder articulador é aquele que faz bons negócios, e Mardoqueu fez bons negócios. O líder articulador tem decisões, suas decisões têm um padrão elevado. Ele cria Esté, ele orienta Esté, ele demarca o perímetro, né, para buscar informações. Ele nunca ficou ausente, como eu falei anteriormente. Então, demarcar o perímetro, né? Um líder articulador, ele está sempre demarcando o perímetro. Ele não perde o controle do perímetro, ele não perde de vista o perímetro, ele conhece o perímetro, ele domina o perímetro, ele se impõe no perímetro. O líder articulador, ele tem que ter essa performance. Amém, queridos? Então é de suma importância na vida do líder que isso aconteça na tua vida também, para a glória do nome de Jesus. E para eu encerrar essa ministração a respeito de a arte de liderar, hoje estou falando sobre estilos. Nós somos aqui a Igreja Evangélica Ágape, aqui no Rio de Janeiro. Estamos na Rua Manuel Augusto, 75, no bairro de Andrade de Araújo, no município de Nova Iguaçu. Se você ainda não tem uma igreja, faça-nos uma visita. Nós estamos aqui às terças-feiras, quando as coisas estão normais, né? Às 19h30, no culto da oração. Estamos também às quartas-feiras, no culto da conquista, também 19h30. Estamos aqui às sextas-feiras, no culto de libertação da família, também às 19h30. E aos domingos, nós temos a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, às 9h da manhã. E domingo à noite, às 19h, nós temos o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Senhor. Nós somos uma igreja pentecostal, acreditamos nos dons espirituais, acreditamos na volta iminente de Cristo, acreditamos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas, acreditamos que o Senhor há de voltar para buscar a sua igreja. E sempre que eu faço as minhas conclusões, nas minhas ministrações aqui sobre a arte de liderar, eu tenho colocado algumas verdades, né, que dão contextualização àquilo que eu estou tratando. A primeira verdade que eu aprendo aqui é: toda ação dá origem a uma reação. Toda ação, ela dá origem a uma reação. Essa é a primeira verdade que eu aprendo aqui dentro do livro de Esté, e a gente aprende na vida. Toda ação dá origem a uma reação. Então, se você quer que aconteça uma reação, se você quer que aconteça mudanças, você tem que ter uma ação. O princípio da mudança é a ação. Não tem outro meio. Ação. Né? Quando eu gosto muito do texto de João 12:32, é um texto pequeno, mas eu me emociono quando eu falo. Né? E Jesus falando, quando eu for levantado da terra, atrairei muitos a mim mesmo. Então, o que Jesus queria
só foi possível depois de uma ação. E eu, quando for levantado da terra, olha a ação, atrairei muitos a mim mesmo, o resultado. Então, para que eu tenha o resultado, eu vou passar pela reação de alguém. E essa reação ela pode ser positiva e pode ser negativa. Então, a primeira ação de Mardoqueu, digamos assim, foi criar Esther. Não houve reação negativa, houve uma reação positiva. A Esther assimilou bem o treinamento, como eu estava falando. Mas, quando Esther entra dentro do palácio, esta ação, as ações que passaram, as reações, melhor dizendo, que passaram a acontecer, foram ações negativas por parte de Amã. Amã reagiu por não ser adorado por Mardoqueu. Ao saber da origem judaica de Mardoqueu, preparou um genocídio, ou seja, uma morte em massa, só que ele não foi bem sucedido, porque por detrás daquele cenário havia o Deus Todo-Poderoso. Ele não via, né, mas Deus estava agindo. Louvado seja o nome de Jesus. Toda ação dá origem a uma reação. Então, se eu pratico uma ação, eu tenho que estar preparado para receber uma reação positiva ou negativa. Então, eu tenho que amadurecer para esses dois cenários. Porque se eu não amadurecer para esses dois cenários, eu posso ser surpreendido de uma forma ou de outra. Amém? A segunda verdade que eu aprendo aqui é que toda visão atrai inimigos. Então, Mardoqueu teve uma visão, né, que passou para Esther. Então, isso atraiu inimigos, né? Então, toda visão atrai inimigos. Você vê, às vezes é um inimigo financeiro, você tem uma visão de construir uma igreja melhor, vem logo o inimigo financeiro, né? Vem logo aquele inimigo da fragilidade do material humano. Às vezes você tem poucas pessoas para trabalhar, você tem poucas pessoas para formar uma equipe compacta para enfrentar aquele desafio. Então toda visão ela atrai inimigos, e é inevitável, né? Inimigos de perto e inimigos inesperados. Tem inimigo de perto, inimigo de longe, inimigos inesperados. E qual foi o inimigo inesperado de Mardoqueu? A própria Esther. Porque lá no capítulo 4, a partir do versículo 14 ao 17, ele está admoestando Esther firmemente. Se de todo te calares, socorro e livramento de outra parte virá, mas ai de ti a casa do teu pai. Ele admoesta fortemente a Esther, não no sentido de destruí-la, mas para que ela tivesse um insight e voltasse para o caminho voltasse para aquele objetivo, para aquela missão que Deus dera a eles. Então toda visão atrai inimigos. Essa é a segunda verdade que eu aprendo aqui no livro de Esther, né, dentro da vida de Mardoqueu. Uma quarta verdade que eu aprendo aqui: uma ação também atrai oportunidades. Como eu estava falando, né? Mardoqueu delatou a conspiração que estava sendo preparada contra o rei Assuero, lá no capítulo 2, do verso 20 ao 23. Uma ação também atrai oportunidades. E esta ação de Mardoqueu foi crescendo a tal ponto que ele foi ganhando a confiança do rei, foi ganhando espaço dentro do palácio, ao ponto chegou um ponto que ele assumiu a cadeira de primeiro-ministro dentro da Pérsia, dentro daquele palácio, aquele que estava lá do lado de fora, sem nenhuma importância política, sem nenhuma importância real. Por conta dessa ação, ele foi atraindo oportunidade atrás de oportunidade, porque uma ação também atrai oportunidades. Se eu quero construir oportunidade, eu tenho que ter ação. Eu tenho um livro chamado O que Vale a Pena Viver, que eu falo de oportunidades, baseado na vida de Esther. Depois eu vou botar aí nos comentários o livro. E eu trato sobre oportunidade. Se eu quero construir oportunidades, é necessário que eu tenha ações. Eu não posso ficar parado, eu não posso ficar passivamente dentro da situação. Eu tenho que ter ações. Então, uma ação também atrai oportunidades. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Eu estou lembrando aqui do próprio pastor Paulo César.
ele tem viajado para diversos lugares no nosso país. Por quê? Ele tem tido ações, ele tem motivado muitos de nós pastores a fazer live, a trabalhar todos os dias, a sermos incansáveis, a trabalhar dia e noite, porque para isso fomos chamados, para defender os interesses do reino de Deus. E com isso, ele tem construído diversas oportunidades. E uma dessas oportunidades, eu usufruí dela. Nós passamos uns dias lá em Saquarema, numa casa muito boa, descansamos, nos alegramos, descontraímos, porque pastor Paulo César tem construído oportunidades através de ações. Então você é líder, né? Eu estou tratando aqui hoje sobre a arte de liderar, estilos de liderança. E estou agora falando sobre as verdades que eu aprendo aqui dentro do livro de Esther, dentro da vida de Mardoqueu. Então, uma ação também atrai oportunidades, né? Em quinto lugar, uma ação pode potencializar papéis. Foi o caso de Mardoqueu. Ele potencializou papéis através de ações, né? Ele potencializou o papel dos servos de Esther. Como? Eles se tornaram... Eles traziam informações de Esther para Mardoqueu, de Mardoqueu para Esther. Foi um trabalho magnífico, né? Se tornaram interlocutores entre Esther e Mardoqueu. É um papel, né? Mardoqueu se tornou um informante. Ele passava as informações, as coordenadas, para que os servos de Esther, ou o servo de Esther, Atá, né? Um nome estranho, né? Um camareiro, levasse até Esther e trouxesse de Esther. E qual era o papel de Esther? O papel executivo. Ela se tornou executora de todo aquele projeto. Então, Mardoqueu não podia executar aquele projeto porque ele estava do lado de fora. Então, ele se tornou o mentor de tudo aquilo ali, traçou, construiu um mapa para que Esther pudesse, lá dentro do palácio, executar de forma magnífica como foi aquele projeto. Então, uma ação, ela também pode ampliar limites, né? Então, sempre que uma pessoa tem uma ação, ela pode ampliar limites. E foi o caso. Mardoqueu foi ampliando o limite e diminuindo o espaço do diabo representado por Amã. Onde nós chegarmos, tem que se tornar terra santa, porque as nossas passadas são santas, porque a Bíblia fala isso, né? Que a terra se torna santa onde a gente pisar. Louvado seja Deus. E uma outra coisa que uma ação pode atrair, ela pode atrair o futuro, que foi o caso de Amã, né? De Mardoqueu, perdão. Ele atraiu o futuro com uma ação. A partir do momento que ele fez uma delação, né, de tudo aquilo que, daquela conspiração que iria acontecer com o rei Assuero, né, uma porta futura começou a abrir diante dele. É bom lembrarmos, irmãos, que as portas para o futuro, elas nunca se abrem rapidamente. Tenha paciência. Muitas vezes o ritmo é lento, mas está acontecendo, né? As pessoas têm um adágio popular que eu conheço desde criança: de grão em grão a galinha enche o papo. Cada bicada ela pega um grão de milho e daqui um pouco seu papo, que é bem aparente, está bem cheinho. Assim é a vida. De grão em grão a galinha enche o papo. De passo em passo a gente vai chegando ao objetivo que Deus quer. Então, Mardoqueu, ele foi ampliando o seu futuro, porque ele tinha ações efetivas, corretas e justas, dentro do planejamento de Deus, dentro da direção de Deus, dentro da direção do Santo Espírito de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Esta palavra é para você, meu líder. Você que está começando a sua liderança, você que já está na liderança, esses princípios que eu apresentei aqui, esses perfis de liderança, essas verdades que eu tenho apresentado aqui nesta manhã, servem para todos nós. Louvado seja o nome de Jesus. Que o Senhor possa te abençoar grandemente, que o Senhor possa fazer o rosto dele resplandecer sobre tua casa, sobre tua vida. Nós somos aqui a Igreja Evangélica Ágape. Volto a repetir que nós estamos aqui em Nova Iguaçu, no bairro de Andrade de Araújo, no Rio de Janeiro, Brasil, né? E eu quero deixar um telefone aqui: 021 979 38 1103.
021 979 38 1103 para serviços pastorais. Precisando de mim, de um aconselhamento, estou sempre disposto. Eu sou casado com a pastora Cristiane Magali da Silva do Nascimento, somos casados há 39 anos, temos 3 filhos, somos pessoas responsáveis com as coisas do reino e com as famílias. Precisando de alguma orientação espiritual, pastoral, estou sempre disponível 24 horas. E se o senhor estiver dormindo, eu acordo, eu estou a serviço do reino e tenho prazer nisso. Então hoje, dentro desse tema que eu estou tratando, né, esse é o 6º vídeo que eu estou tratando. Os meus vídeos, esses vídeos sobre a arte de liderar estão lá no meu canal do YouTube. Se inscreva lá, Bispo Robson do Nascimento, no meu canal, me ajude, que eu te ajudo. Estão lá, né? Então esse é o 6º vídeo, né, que eu estou fazendo para a glória do nome de Jesus, sobre estilos de liderança. Nem sempre você não pode ser um líder inflexível nas suas ações. A gente olhando aqui para Mardoqueu, a gente percebe que ele tramitava em muitos perfis, dadas as necessidades. Uma hora, eu falei no outro vídeo, você vai ter que ser mais rigoroso. No outro, você vai ter que ser apacentador, vai ter que ser cuidador, vai ter que tratar com afetividade. Vai depender da situação para você saber usar a ferramenta correta. Eu falei no outro vídeo que eu não posso soltar um parafuso. Eu usei uma metáfora bem escandalosa. Eu não posso soltar um parafuso com uma caneta, eu tenho que usar uma chave. Então, ter a percepção certa do que usar e de como fazer. Recebe essa palavra nesta manhã. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde, te dê a paz e que Ele possa fazer resplandecer o rosto dele sobre sua vida. Se você quiser oração, deixe aí nos comentários que eu estarei orando por você e a sua família. Deus te abençoe.